Olá, meus irmãos da fé, meus companheiros de estudo bíblicos. Mais uma vez, estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Agora a respeito das dispensações. Bom, se viram no vídeo passado ali que nós falamos sobre a dispensação da inocência, quando Adão e Eva ainda não tinham caído no pecado. Tá. Hoje vamos estudar já depois do pecado, onde ele passaram a ter consciência dos seus atos. Então, a chamada dispensação da consciência, certo? Então, nós vamos aí, vou trazer a tela aí para vocês e vamos mergulhar aí no nosso estudo, certo? Vamos lá, então? Como se vê aqui, ó, dispensações bíblicas aqui, né? Primeiro tivemos inocência, agora consciência. Então, esta dispensação da consciência, ela é o seguinte, você veja aqui o resumo. O ser humano passou a ter consciência dos próprios atos, quer dizer, ninguém mais pode dizer que inocente, eu não sabia, tal, tal. Agora as pessoas têm consciência, a pessoa tem condição de analisar uma coisa antes de se pronunciar, né? Antes de falar, antes de agir, antes de responder, tudo, né? Então hoje a gente tem consciência os nossos atos, a nossa fala, enfim, a nossa maneira de agir, qual a consequência que ela vai dar lá na frente, certo? Então, o ser humano passou a ter consciência dos próprios atos. Também continuou com o livre-arbítrio. Veja, Deus deu o livre-arbítrio lá para eles, lá no Jardim do Éden, e aqui eles continuam com o livre-arbítrio. Só que agora, conscientemente do que eles vão fazer. Agora aqui, veja bem, nesta dispensação, Deus prova a sua incapacidade de fazer o bem, prova a incapacidade do ser humano de fazer o bem. Quer dizer, por que continuou? Aqui a gente entende o seguinte: por que Deus permitiu eles continuar com o livre-arbítrio? Eles continuam fazendo o que eles queriam, para provar a capacidade deles, do ser humano, de fazer o bem. Provar. O que ficou provado que o ser humano não tem a capacidade de fazer o bem. Ele só faz o bem se Deus for com ele. Certo? Então aqui, provar a incapacidade de fazer o bem, não é que Deus não soubesse, Deus sabia. Mas o que acontece é para provar para as próprias pessoas. Hoje é para provar para mim, para você, que sem Deus nós não temos a menor condição de fazer o bem. Parece que fazemos às vezes, mas também tem de saber o que é o bem, o que é a obrigação, uma série de coisas, né? Então, aqui Deus poderia muito bem tirar o livre-arbítrio, mas não tirou. Deixou que eles continuassem. Por quê? Deus, sabendo que eles iam fazer o mal, não tem capacidade do bem. Mas para que não viessem dizer, depois fazer besteira e dizer, não, o culpado é Deus, porque nós não fazíamos o que nós queríamos, nós não podemos escolher. Entende? Então, o que Deus deu escolha. O outro detalhe é Deus decide exterminar a criação. Por quê? Porque o próprio ser humano provou que ele não tem condição de fazer o bem. Então, Deus decidiu exterminar a criação. E daí aqui a duração dessa dispensação, quer dizer, desse tempo que Deus colocou o ser humano à prova, a dispensação sempre é uma prova que Deus põe às pessoas, para que as pessoas não venham a dizer de si mesmo que são bonzinhos, que são isso, que são aquilo, que são melhor. É todos iguais, em termos humanos, é todos iguais, tudo um lixo. Bem-aventurado aqueles que têm Deus, que tem o Senhor Jesus na sua vida através do Espírito Santo. Então, veja bem, essa duração da dispensação da consciência teve uma duração da queda de Adão e Eva ao dilúvio.
Lembre que do princípio lá da criação do homem até a queda foi a dispensação da inocência. Eles eram inocentes, faziam as coisas e não estavam sabendo de nada. Bom, mas Deus deu o livre-arbítrio, eles caíram no pecado, já provaram que não tinha condição. E aqui, então, agora nessa outra dispensação, eles já conscientes dos seus atos, mais uma vez, eles continuam e Deus, então, decide exterminar. Vamos ver agora alguns textos aqui. Ó. Veja bem, no livro nós vamos estudar bastante o Antigo Testamento para a gente compreender. Eu vejo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 8. Esse aqui depois que eles pecaram, né? Tudo agora aqui é depois do pecado. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, né? Que só existia naquele de seres humanos na época, né? E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tem outras versões que diz que fizeram aventais. Enfim, eles notaram que estavam nus, eles notaram a diferença, enfim. Eles tiveram vergonha um do outro e vergonha de Deus. E o que eles fizeram? Correram dar um jeito de esconder a vergonha deles, sendo que a maior vergonha era o pecado. E fizeram aquilo que o ser humano faz. Mais uma vez provaram que o ser humano não tem de si próprio nada de bom. Veja, até para esconder a vergonha deles, eles foram fazer avental de folha de figueira. Bastava um vento forte, ali estavam com as vergonhas. E assim, amados, assim é a nossa justiça. Assim é a justiça do ser humano. São remendos que não servem para nada. Depois aqui, no decorrer dos textos, que não faz parte do nosso estudo aqui, mas vocês podem ver, eles vendo que daí Deus, veja como Deus é misericordioso. Deus, então, da pele de um carneiro, apareceu ali um carneiro, Deus fez com que aparecesse um carneiro ali, e da pele desse carneiro, então Deus cozeu aventais para eles. Agora sim, de pele de animais e aventais resistentes, que não ia parecer as vergonhas deles. Que também tem uma simbologia que aquele animal que foi sacrificado para cobrir as vergonhas deles, o Senhor simbolizava o Senhor Jesus hoje, né? Ele se sacrificou lá na cruz do Calvário para hoje ele cobrir a nossa vergonha que nós não teríamos como cobrir. Se percebe a simbologia bíblica? Lá aconteceu uma realidade. Aqui para nós é espiritual. Lá para eles foi uma realidade, foi literal. Aqui para nós é o espiritual, a realidade é o espiritual. Jesus cobrindo as nossas vergonhas. Graças a Deus por isso. Bem-aventurado aquele que tem as suas vergonhas cobertas por o Senhor Jesus. Pela graça de Deus hoje para nós. Então, veja bem, eles passaram a ter consciência. Enquanto eles eram inocentes, eles estavam nus e um não percebia a nudez do outro. Agora, depois do pecado, eles passaram a ter consciência, ter conhecimento das coisas, saber classificar. Então, o que veio? Perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, à tardinha, né, para passar para a noite, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Mais uma vez a prova de que o ser humano não consegue fazer as coisas certas por si. Veja, Deus deu a consciência para eles, deu livre-arbítrio para eles escolherem e deu consciência para eles fazerem as coisas. Então, eles estavam conscientes do erro e iam tentar remendar esse erro. Não traziam a solução definitiva. Em vez deles chegarem no Senhor, confessar
E aí que era necessário se chegar, o Senhor, o que aconteceu? Correram se esconder, correram da presença de Deus. E sabe, aquela pessoa aquele que não crê no Evangelho do Senhor Jesus, é isso que faz. Você vai falar das coisas de Deus para ele, ele corre, ele foge, ele se esconde. Ó, já vem aquele crente chato lá, o cara lá só sabe falar em Bíblia, mais nada e tal, tal. É assim, veja bem, o que aconteceu lá, uma realidade que aconteceu lá, hoje em dia acontece uma semelhança daquilo que aconteceu lá com as pessoas que se afastam de Deus. Verem os seus pecados, em vez de se chegar a Deus, se afastam. Mas veja bem, que o texto aqui está falando da consciência que eles passaram a ter, da situação, do ambiente, de tudo. Eles passaram a ter consciência de todas as coisas. Agora veja bem aqui no livro de Juízes, uma coisa interessante. No livro de Juízes, veja bem, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Aqui nós vimos outra vez o livre-arbítrio sendo aplicado. Isso aqui já, amado, lá na frente no livro de Juízes, lá ainda. Apesar de que Deus deu juízes para a nação de Israel ali, ainda assim as pessoas faziam o que achavam mais conveniente. Não tinha rei, não tinha ninguém que dominasse, né? Então cada um fazia o que achava que era mais certo. Livre-arbítrio. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 7, versículos 23 e 24. Assim foram. Veja que eu estou pulando o texto, porque senão nós ficávamos o dia inteiro hoje falando só disso aqui. Então vocês podem pegar o livro de Gênesis, acompanhar e ler as outras partes aqui. Aqui já no capítulo 7, no versículo 23 e 24. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca, a sua esposa, os 3 filhos e as filhas, 8 pessoas, e os animais. Ali os animais tinham um casal de cada espécie, e de algumas espécies lá tinha 7 casais. Então, e daí o que aconteceu? E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Acabou. Como você vê aqui, essa dispensação da consciência, ela foi que desde a queda até o dilúvio. Então aqui termina a dispensação da consciência, onde nós vemos que o Senhor Deus, ele fez tudo maravilhosamente, fez o homem perfeito, deu liberdade para o homem para viver sua vida, mas colocou já uma prova, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pôs o homem à prova, deu a liberdade do livre-arbítrio, mas pôs a prova, Deus sempre prova. E ficou provado para o próprio homem que o ser humano não tem condição de ter livre-arbítrio. É muito melhor ser servo. Ser servo de Deus, claro, ser servo de Deus é muito melhor do que ele querer dominar a sua vida, porque só faz errado. Então, passou depois da queda para o homem, a mulher, né, ter consciência das coisas, continuou sem condição de viver. Até que as barbaridades que a humanidade daquele tempo
cometeu, chegou ao ponto que Deus tratou de destruir tudo, para começar tudo de novo através de Noé. O problema, amados, ainda que é que Noé e a sua família trouxeram com eles a semente do pecado lá de Adão. Entende? Então eles começaram uma nova geração depois, mas ainda com a semente do pecado. Porque o pecado só termina em Jesus Cristo. É maravilhoso, mas quando pega as escrituras e tem o gosto de se aprofundar a entender, a gente vê a soberania de Deus maravilhosa na nossa vida, em tudo. Todas essas coisas que acontecem hoje, amado, Deus sabe todas as coisas, está tudo lá sob controle. No final, vai acabar todas essas coisas que hoje nós sofremos com elas. Os salvos vão ter uma vida mais maravilhosa lá na frente. Mas primeiro tem que passar por todas essas etapas, para que ninguém tenha lá no final o que culpar Deus das coisas. Tá certo? Então, amados, aqui a gente termina mais esse estudo. O que é importante saber, vamos voltar aqui, que é importante, amados, ter em mente sempre que essa dispensação da consciência, né? O homem passou aqui, a partir da queda, então ele passou a ter consciência dos próprios atos, ele continuou, o homem, a mulher, o ser humano, continuou com o livre-arbítrio, prova a sua incapacidade de fazer o bem, prova diante de Deus que não tem condição de fazer o bem. E aqui também nessa dispensação, Deus decide exterminar a criação toda. E a duração dessa dispensação vai da queda ao dilúvio. Portanto, desde que Adão pecou até no dilúvio, quando nós lemos as escrituras, vamos ter em mente isso, que é uma dispensação, um tempo que Deus tratou com o ser humano de uma maneira. Veja bem que Deus tratou com Adão e Eva lá no paraíso de uma maneira. Deus vinha, conversava pessoalmente, falava com eles, junto com eles, eles não sentiam vergonha, eles eram inocentes de tudo. Deus tratou com eles dessa maneira. Veja bem que depois da queda, Deus passou a tratar com o ser humano de uma maneira totalmente diferente. Então, quando nós pegamos a Bíblia, amado, o que acontece? Quando nós pegamos a Bíblia, então, se nós misturar tudo isso, nós não vamos entender. Mas veja que maravilha, quando nós pegamos conscientemente cada parte da Bíblia, nós vamos entender o que aconteceu, em que tempo que foi, o porquê que aconteceu daquela maneira, qual foi o motivo. Então se torna muito mais fácil o entendimento da Sagrada Escritura. E a gente, amado, quanto mais a gente vê que a gente consegue entender, mais a gente quer entender, mais a gente quer saber. E assim a gente vai se aprofundando e vive essa maravilha da graça de Deus sobre nós. Certo? Então aqui a gente encerra este vídeo de hoje, não esquecendo que o próximo vídeo vai ser a próxima dispensação, que é a dispensação do governo humano. Dispensação do governo humano a próxima. Então, já veja bem, né? A dispensação da consciência terminou no dilúvio. Então, a partir do dilúvio, a nova criação de Deus, ali a partir de Noé, a sua família, então nós vemos Deus tratando de uma outra maneira com a humanidade. A humanidade veio vindo e Deus veio distribuindo épocas e tempos para tratar com cada povo de cada maneira, certo? Então, por aqui a gente termina esse vídeo. E não esqueça, amado, a gente vai sempre deixar nos vídeos aí no card, em cima, no cantinho, ou então uma tela final, no final de cada vídeo, com
a indicação do vídeo anterior. Vamos dizer assim, por exemplo, você viu este vídeo aqui, que é a dispensação da consciência. Digamos que você perdeu a postagem do vídeo da dispensação da inocência, então vai estar ou no card de cima ali, ou na tela final vai estar. É só clicar ali e vai assistir então o vídeo anterior para pegar a sequência, mano. É ótimo, é interessante não perder a sequência, porque é como a corrente que um elo vai indo a outro. Enfim, é um estudo sistemático. Não é um estudo que vai esgotar. É apenas, amado, para nós aprender a fazer essa divisão da Bíblia e então nós poder compreender a Bíblia de uma maneira melhor. Mas não é um estudo teológico lá que vai extrapolar e vai terminou aqui, estudo, beleza. Não, sempre vai ter mais coisa para estudar, mas completando essa série vai ser de muita valia para muita gente. Ok? Então, a minha gratidão a Deus, minha gratidão a cada um de vocês. E não esqueçam do próximo vídeo, então. Fiquem todos com Deus. Até o próximo, então.